Esqueça tudo o que você aprendeu sobre Frankenstein. Um monstro, na maioria das vezes, não é aquilo o que você pensa ou o que te disseram. Porque o verdadeiro monstro, ele não tem cicatrizes e nem pontos de sutura. O verdadeiro monstro é o Criador. Foi o próprio Victor, que é o narcisista. E você está prestes a entender como Victor Frankenstein criou a sua vítima perfeita, o monstro, apenas para usá-la como bode expiatório para a sua própria mediocridade. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Frankenstein não cria a vida por altruísmo, mas para provar a sua superioridade ao universo. Isso, na maioria das vezes, é o ego inflado do narcisista. É a necessidade de alguém ser o deus da sua própria realidade. O interessante é que quando Victor Frankenstein ele dá vida à criatura, o primeiro gatilho que ele tem é o que? É o abandono imediato. O porquê isso acontece. Ele idealizou dentro da sua mente a criatura perfeita. Mas quando ele viu essa criatura com vida, na verdade ele sentiu repúdio. Porque a realidade da criatura era imperfeita mediante os seus próprios olhos. A criatura não era aquilo, não foi aquilo que ele imaginou. Não foi aquilo que ele projetou. Não foi aquilo que ele desenhou. Mas sim porque essa criatura teve vida. E quando ela esboça a vida, é o primeiro ato que Victor Frankenstein sente acerca dela, é essa sensação de abandono. Ou seja, porque essa criatura não estava dentro do projeto que o próprio Victor tinha para ela. Tinha imperfeições, tinha suturas e tinha costuras. Mas ele esquece que ele mesmo, ao criar, na verdade, o monstro, ele se utilizou o quê? De suturas e de costuras. E muitas vezes, coisas feitas com retalhos, à primeira vista não é algo muito atraente. E o ser humano sempre rejeita aquilo que não é esteticamente belo. Porque quando falamos, por exemplo, estética, o que significa a palavra estética? Ela vem do grego aesthesis, que significa sensação. Ou seja, se você ficar perto demais do fogo, interessante fazer essa analogia, você se queima. Se você ficar longe demais do fogo, você vai se sentir frio. Então, qual é, na verdade, o meio termo certo? O interessante é que na mente do Victor, a criatura é perfeita, mas quando ele a cria, está de cara a cara, ele vê a imperfeição da criatura. Mas a imperfeição da criatura se remete muito mais àquilo que o próprio Victor Frankenstein idealizou sobre a criatura. Porque o narcisista, ele sempre abandona tudo aquilo que não reflete a sua imagem perfeita que ele tem de si mesmo. Então, tudo aquilo que ele confronta, daquilo que ele cria, ele sempre faz o que? Despreza, porque a sua criatura não está de acordo com a sua própria imagem e semelhança. Então temos que entender que o narcisista, ele quer ser o dono do seu próprio mundo e do seu próprio universo. E quando ele não consegue se dar com as consequências dos seus atos, ele costumeiramente foge. Tá? Então é por isso que o próprio Victor Frankenstein, ele fugiu daquilo que ele mesmo criou para poder fugir o quê? Das consequências do seu ato. Se vocês estão gostando do tema de hoje, se o nosso tema está sendo totalmente relevante, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Mas como eu não quero me delongar muito, eu quero falar com vocês, por exemplo, sobre a característica daquilo que é considerado como um monstro. Porque, na verdade, o monstro foi aquilo que criou. A criatura, ela é apenas vamos dizer assim, um espelho daquilo que Victor criou para ele. Mas quando Victor a cria, como a criatura se sente? Ela se sente totalmente abandonada. E uma pessoa que é totalmente abandonada, a única coisa que ela vai ter como moral vai ser o espelho do seu ressentimento. Então, por isso que a própria criatura ela se torna o bode expiatório perfeito de Victor Frankenstein.
Então, por exemplo, o próprio Victor Frankenstein, ele carrega a culpa de ter criado o monstro. Ou seja, ele não dá mais uma chance para o monstro, porque quando vemos na obra de Mary Shelley, né, a própria criatura vai atrás. Por exemplo, quando a primeira vez que Victor abandona, ela vai atrás do Victor querendo lhe dar uma esposa. E Victor Frankenstein não vai dar uma esposa para ele. E ele fica, na verdade, mais triste, fica condenado ao abandono. Então, da primeira vez ele foi rejeitado por Victor Frankenstein após ser criado. A segunda vez ele é abandonado porque o próprio Victor não realizou o seu sentimento de pertencimento. Como ele não tinha um Victor como uma maneira de expressar o seu carinho, ele queria uma esposa, alguém à semelhança dele. E isso também Victor negou a ele. E isso deu para a criatura o quê? Ressentimento. E o ressentimento, ele não é um sentimento totalmente inato, né? Na verdade, ele foi adquirido mediante o abandono e pela rejeição social. Ou seja, o ressentimento é a única forma de moralidade para uma pessoa que ela é totalmente excluída, né? O interessante também, vemos, por exemplo, que quando o monstro, a criatura foge, na verdade, de Victor Frankenstein, após negar o seu desejo, o monstro começa a preambular pela cidade, né? Ou seja, ele começa a ver as pessoas e com isso ele começa a aprender, observando as pessoas. Então, a própria criatura, ela começa a aprender o quê? A empatia e o aprendizado, né? E a rejeição tanto de Victor como a família Lacey, que ele conheceu, do qual que ele queria demonstrar carinho e afeição, isso apenas aumentou o seu ressentimento. Então, ressentimento, na verdade, ele age como uma espécie de cimento, na verdade, né? Ou seja, ele apenas cria mais alicerces do qual que a pessoa vai transformar a rejeição em ressentimento, o ressentimento em ódio e o ódio em vingança, né? Mas o interessante é que a criatura, ela sempre vai ficar aqui mais rejeitada. Por quê? Porque como o mundo não lhe demonstrou amor, ela começa a fazer o quê? Na verdade, devolver ao mundo aquilo que o mundo introjetou nela. Porque ela nasceu praticamente como uma criança, na verdade, totalmente pura. Mas qual a inversão dos papéis que vemos na história, por exemplo, né, de Mary Shelley, né, a sua obra Frankenstein? O interessante é que o próprio cientista, que ele é um narcisista, ele se vitimiza. O interessante é que Victor, ele vai utilizar a criatura para justificar o seu próprio sofrimento. Esse ciclo de manipulação. E isso vemos particularmente em 3 fases. Por exemplo, que é o monólogo do próprio cientista. Ele vai falar o seguinte dentro da obra de Mary Shelley. Ele vai acabar se vitimizando, na verdade, falando que sua própria destruição foi o próprio monstro que criou. Então, ele não admite, na verdade, a responsabilidade de tê-lo criado e o abandonado. E isso é sempre da essência do manipulador, inverter a culpa. Tudo que ele faz é totalmente terceirizado, ele é sempre manipulado e perseguido pelos próprios monstros que ele cria, que está no seu imaginário, mas quando nada dá certo, o que ele vai fazer? Ele vai culpar as pessoas que estão ao seu redor, ou seja, as pessoas que ele cria, né? As pessoas que ele fez ficar totalmente em frangalhos, em retalhos, ou seja, se a pessoa sofre, na verdade ele não tem nada a ver com isso, mas se o próprio manipulador sofre, ele vai terceirizar esse sofrimento. Então vemos aqui, né, no diálogo de Victor Frankenstein. A segunda característica que vemos que é o pedido da companheira, ou seja, o pedido do monstro é muito interessante isso, porque quando ele pede por uma companheira, né, e que é seu último teste moral para Victor poder, vamos dizer assim, se purificar, ele nega, na verdade, o desejo e o direito da criatura tendo uma pessoa à sua imagem e semelhança. E com isso, Victor Frankenstein, ele condena a sua criatura a sofrer por existir e por não dar para ele o que era merecido a um ser humano, ou seja, que seria o carinho e o afeto. Então ele não tem o amor de um pai e nem o amor de uma companheira, que estava totalmente procurando sentido. E com isso vemos também a terceira característica, que é a nêmesis da vingança.
O interessante é que a vingança do próprio monstro foi matar o quê? A esposa de Victor, né? A criatura matou aquilo que ele mais amava, que era a mulher. A mulher no período elisabetano, na verdade, né, no período do positivismo, ela tinha um caráter de pureza e amor. Então, era uma sociedade totalmente idealística, mesmo tendo, né, a sua sociedade crescendo em volta da ciência, do iluminismo e do positivismo. Mas só que é o seguinte, embora o cientista ele seja um narcisista e um manipulador, ele também tinha o amor dele. Mas só que ele também manipulava a sua esposa. Mas só que a obra não detalha muito bem o relacionamento dele com a mulher. Mas o que, que o monstro faz na maioria das vezes? Quando ele se tornou um monstro, mediante a natureza do ressentimento, ele tirou aquilo que o Victor mais amava, que era a sua esposa. Então, assim como o Victor feriu, a criatura devolveu para ele na mesma moeda. Ou seja, a vingança ela é o fim trágico do ressentimento não atendido. Então, se você se reconheceu nesses padrões entre narcisismo, projeção e vitimização em sua vida, deixe o like agora. E o mais importante, viu? Eu quero que vocês, por exemplo, se vocês concordam ou não na atitude da criatura. Será que a atitude dela foi justa? Ele agiu por vingança? Ou ele, por exemplo, agiu na mesma proporção, admitindo um caráter totalmente narcísico? Se vocês tiverem gostado do tema de hoje, tá? Aí embaixo nos comentários e nos dê, na verdade, a sua opinião. Então, se você deixar um like aqui conosco, no próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a psicologia sombria de Drácula e o desejo do controle. Então, se você quiser saber mais sobre temas sombrios dentro da literatura, se inscreva no nosso canal, aperte o sino, tá bom? Para não perder as nossas próximas análises de outros filmes e séries e até mesmo da literatura. E como sempre eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.